Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Não temos mais música porque eu vi que tava ficando uma porcaria as gravações. Aí não estamos colocando mais música, mas assim que eu recuperar minha caixinha de som, teremos músicas introdutórias à live. E aí, como é que vocês estão de quarentena? Estão a fim de se jogar do prédio? Teve uma mulher que gritou agora há pouco: eu quero sair de casa, lá do prédio, lá na outra rua. E eu escutei daqui, gritou na varanda. Já já a gente vai estar nessa vibe. Tudo bem aí, tudo dominado com vocês? Me diga, vocês estão me escutando bem, me vendo bem, pessoal? Deixa eu só colocar o tema da live aqui. A gente está numa situação tão complicada que agora a gente se arruma para ficar em casa, né? Até perfume eu coloquei hoje. Cadê? Por que não pegou esse negócio? Até perfume eu coloquei para fazer a live com vocês. Pintei o cabelo, colocar a roupa bonita. Pronto, todo mundo escutando bem, né? Já já a gente vai chamar o Alexandre, né? Que é o nosso convidado de hoje, tá? A gente vai falar de estudo estratégico, tá bom? Estudo estratégico. Tô cheiroso, vocês estão sentindo aí? Então, vamos começar, gente. Antes de chamar o Ale, eu chamo o Ale porque ele é meu amigo próximo, né? Então a gente tem mais intimidade. O que acontece, pessoal? Qual é a diferença para a live de ontem? A live de ontem eu falei com o Gerson que era a questão do estudo objetivo. O estudo objetivo é você estudar menos para ter mais resultado, tá? Estudar menos para ter mais resultado. É parecido com o estudo estratégico, sendo que o estudo estratégico é como a gente vai fazer o estudo objetivo, tá? Porque no estudo objetivo, pessoal, a objetividade é o quê? Você com pouco fazer muito, beleza? Mas como a gente faz isso? E aí o tema da live é esse, tá bom? Uma coisa que eu gosto muito, pouca gente sabe, mas eu na época do colégio eu gostava muito de matemática. Gostava bastante, inclusive tive que escolher entre o direito e a matemática no primeiro ano, que a gente tinha que começar a estudar para matérias, estudar as matérias específicas, né? Então eu tive que fazer uma escolha e escolhi o direito, que tinha que estudar português e história. E a matemática ficou um pouco de lado, sendo que eu sempre gostei, né? O raciocínio lógico, tanto é que sempre eu ia bem em raciocínio lógico nas provas de servidor. Nunca precisei estudar tão bem, porque eu já tinha esse raciocínio lógico bem formado. O que é uma coisa importante, tá, gente? O conhecimento que a gente traz da época do colégio, ele é utilizado para concurso público. Então, se vocês tiverem quem for pai já aqui, né? Incentiva a pessoa a saber bem português e matemática, ela vai usar a vida dela inteira, tá? Se não usar a matemática em si, ela vai usar a lógica matemática, que em várias coisas, várias situações da vida dela vai fazer muito sentido. E aí o que acontece? Além de eu ter ido bem nas provas de servidor, a matemática me ajudou muito a bolar os meus estudos. Adalberto, como é que foi isso? Justamente isso que a gente vai ver hoje, não somente isso, obviamente, mas para vocês terem, para fazer uma boa comparação, eu gosto de bolsa de valores, né? A bolsa está despencando. E lá na bolsa de valores tem análise técnica. O que é análise técnica? Você tira a emoção das operações que você faz. Então, se o valor da ação chega em tal preço, você vende. Se ela chega em tal preço, você compra. Tem essa análise. Então, você tira o emocional. Porque, às vezes, a pessoa tá crescendo muito. Aí você, cara, quer ganhar mais. Aí deixa ela rolando. Aí depois despenca. E você perde, porque fica com medo de perder mais. Então, isso daí atrapalha demais. E o estudo para concurso é parecido. O nosso emocional, gente, atrapalha muito. O nosso emocional atrapalha demais no estudo para concurso. Não somente na prova, tá? Não somente na prova.
como a gente vai organizar os nossos estudos atrapalha muito, porque quando a gente está começando a organizar, chega uma pessoa e fala assim, ei, mas tem que estudar esse conteúdo aqui. Aí tu, ih, caraca, é mesmo. Não, mas tem que estudar desse jeito aqui também, porque senão tu vai errar essas questões. Aí tu, caraca, é mesmo. E aí você, hoje mais do que nunca, né? Porque você está submetido a influências diversas, a influência de todos os lados. E aí você fica mais pirado ainda e o seu emocional vai incorporando aquilo. Então você fica mais confuso do que esclarecido. Então o que é que eu pensava na época e o que é que eu trago hoje, né, nos cursos que eu faço, que eu oriento? Análise objetiva e análise estatística, tá? Estatística. E eu vou falar por quê. Alex, se tu estiver na live, só dá o toque, tá? Eu não vi ainda aqui, mas se estiver lá, só dá o toque. Análise estatística. Por que, Adalberto? Mas pode ser que caia algo que nunca caiu. Pode ser que caia. Mas primeiro, isso daí vai ser algo excepcional. Se é excepcional, os seus concorrentes também vão achar excepcional. Se eles vão achar excepcional, eles vão errar a maioria. Concordam? É uma coisa lógica, gente. Então, é interessante nesse momento você estudar o que mais cai, justamente para não ser surpreendido, porque às vezes pega uma coisa que cai muito, você erra, fica para trás. Beleza? Então, análise estatística é muito importante e ela te dá algo que poucas análises te dão. Ela te tira o peso da escolha. Uma coisa que eu gosto muito, eu já mostrei alguns livros para vocês, né, de estudo, mas eu tenho vários aqui. E, por exemplo, esse daqui, tem esse daqui. Esses dois aqui eu não li todo ainda, estou na metade. Eu sou desses que leio três não, eu estou lendo uns 8 livros ao mesmo tempo. Esses dois eu comecei e A Lógica do Cisne Negro está lá na minha prateleira. São livros de tomada de decisão, tá? Teoria de tomada de decisão. Gente, isso é tão legal. Por quê? Porque, na verdade, a nossa vida é cheia de pequenas decisões. Inúmeras decisões. Isso aqui não é lombra, tá? Inclusive como se estudar. Inclusive para marcar uma alternativa. Tudo é uma decisão que você toma. Então, se você aprende a tomar decisões, então ele é cheio de coisas contra-intuitivas. Ou seja, coisas que se a gente fosse arriscar responder, a gente provavelmente erraria, porque não é algo comum. E o estudo para concurso, eu também acredito nisso. Por exemplo, o pessoal pira em cursinho, cursinho, blá, blá, blá. Não é o mais interessante, porque acaba nublando as mentes de vocês para o que efetivamente é importante. Então, uma série de coisas que a gente acha que não é. Então, quando você dá essa clareada com a tomada de decisão, te melhora muito. E quanto mais objetiva fica essa tomada de decisão, menos força de vontade você gasta. A força de vontade é um bem finito. A gente não tem força de vontade infinita. Por isso que no final do dia, se você tiver trabalhado o dia inteiro, você normalmente aprende menos. Porque o que é que mais a gente precisa? Os donos cursinhos, eles não me amam mesmo, tá? Mas é porque eu nunca fiz cursinho e foi feita uma pesquisa, o Gerson falou disso ontem, na live de ontem, sobre isso daí, que foram ver os aprovados no determinado concurso e 47%, e aí tem a opção lá de marcar o cursinho que fizeram. E 47% dos aprovados não tinham feito cursinho. Não tinham feito. Porque quando você não faz o cursinho, você traz a responsabilidade para você. A responsabilidade do seu estudo para você. Cursinho, leia-se, obviamente, esses cursinhos de conteúdo, tudo mais. Porque conteúdo tem uma porrada de conteúdo, gente, no mundo, na internet, em todo canto, tá? E aí 47% não faziam cursinhos e passaram. Ou seja, não é algo determinante, mas a gente acha que porque acha que eles vão dar o caminho das pedras, que eles monopolizam os conteúdos. Então, isso já foi assim, hoje não mais, tá? Então, quanto mais objetivo você deixa seu estudo, melhor.
É disso que a gente vai falar hoje e sobre a força de vontade. Deixa eu chamar o Ale aqui para a gente dar início a nosso. Deixa eu ajustar aqui. Vamos lá. O Alexandre, ele vai entrar aí, ele é procurador da República também, tá, gente? É meu colega de concurso, sendo que ele foi aprovado na época em 4º lugar no concurso, eu fui aprovado em 37º. Agora, não sei se ele vai conseguir entrar por causa da gloriosa... Opa! Olá, boa noite. Aqui, viu? Essa internet aqui. Essa internet aqui é terrível, viu? E na época e agora tá todo mundo usando muito, né? Então, que já era ruim. Ficou pior. Entendi. Gente, aqui eu não sei se a live vai ser muito boa, mas a gente fica. Porque tá rodando aqui. Tá rodando, mas vamos tentar. Se não der, paciência. Tá me escutando bem, Ale? Beleza. Tá, mas olha o Douglas Fish aí. Olha o Douglas Fish online. Abração, hein, Douglas, meu querido. Espero que esteja tudo bem aí, viu? Um abraço. Que é isso aí? Excelente. Audiência qualificada, né? O Douglas Fish, que para quem não conhece, é um examinador, autor de processo penal, a meu ver, o melhor do Brasil. E foi nosso examinador de processo penal. O Douglas, gente, fazer um comentário sobre o Douglas, ele foi. Eu era o primeiro a ser examinado, porque o meu era por ordem alfabética. E. Karen, assim não vale, não. Perdendo o boteco do Gustavo Lima, não vai nada. Todo mundo quer estudar aqui, bicho. Pelo amor de Deus. Apesar que todo mundo tá querendo estratégia aí, né, Adalberto? Todo mundo tá querendo ter uma estratégia aí. Ir no show, boteca é difícil, né? Exatamente. Deixa eu falar. Aí o meu primeiro examinador foi o Douglas. Eu era o primeiro a ser examinado, porque o meu nome é Adalberto, então, gloriosamente, eu era por ordem alfabética, eu fui o primeiro a ser chamado. E o primeiro examinador foi o Douglas. Então, vocês imaginam, a prova oral, aquela agonia que pega todo mundo, porque, tipo, quem entrou, eram 4 dias de prova oral, né? O último grupo a entrar, ele já tinha o WhatsApp na época, então já tinha acesso às perguntas que estavam sendo feitas, todo mundo falando qual era o examinador ruim, qual era o examinador bom e tudo mais, sendo que eu era a cobaia, eu fui a cobaia, né? Porque eu fui o primeiro do primeiro grupo a ser examinado. O Ale foi à tarde, foi, Ale? Ou foi de manhã? Não, foi de manhã, foi no mesmo horário que o seu, foi no primeiro dia. Meu, né? E o Douglas, né? Ele arrebentou na primeira, arrebentou na segunda fase e chegou na prova oral. Eu nunca tinha conhecido, não havia conhecido ele antes, né? E ele foi com aquele sotaque dele gaúcho, conversou com todo mundo. Ele é colorado doente, ó. Eu vi até com a camisa em homenagem a ele, colorado doente. Mas aí ele acalmou todos os candidatos, conversou com o pessoal, falou, olha, gente, vocês já estão na fase oral, agora é só ver se realmente vocês entendem bem aqui do assunto, né? Enfim, então ele acalmou isso para mim. Ele foi minha primeira prova oral, né? Ele foi E para minha primeira prova oral foi essencial, viu? Então agradeço aí o Douglas pela essa alteridade, essa sensibilidade aí com os candidatos. Foi ótimo, viu? Obrigado. Um abraço, Douglas. Um abraço, cara. Ale, pois então, estava aqui falando pro pessoal, até fiz uma peregrinação por teoria de tomada de decisão, que é algo que eu acho importante, mas em relação ao estudo estratégico. Ontem eu fiz uma live com o Gerson, método da aprovação, né? E ele falou de estudo objetivo. O estudo objetivo é aquele estudo que a gente... Valeu, Douglas. Abraço, hein, cara? O estudo objetivo é aquele que a gente estuda menos para ter mais resultado. O estudo estratégico é aquele que a gente sabe aonde ir para estudar menos e ter mais resultado. Então, a principal estratégia que eu utilizava e que eu tento trazer hoje para os cursos, né, que a gente ministra, a mentoria, a consultoria, é a parte de
tirar esse peso do subjetivismo. Tipo, esse conteúdo aqui eu preciso estudar mais porque fulano de tal falou. Esse conteúdo aqui eu preciso estudar menos porque eu vi que não caía em tal prova. Se a gente deixar isso daí a cargo da análise estatística, nos tira muita coisa, muito peso da consciência, e por mais que às vezes não caia em determinada prova aquilo que a gente estudou, se não caiu é porque foi difícil para todo mundo. É algo que às vezes o pessoal não se liga muito, né? A pessoa acaba, mas poxa, caiu isso aí, eu não tinha estudado, mas poxa, foi difícil para todo mundo aquilo. O que é que você acha disso, Ale? Olha, eu concordo, essa questão do... Eu tenho, vou dar o exemplo de um aluno que ele estava estudando normalmente, elaborou a estratégia dele, estava estudando ali o feijão com arroz. E aí chegou num determinado momento, próximo da prova, um amigo dele disse para ele, olha, fulano, você já estudou as 16 cores da criminalidade, né? Tem a cifra negra, a cifra dourada. Cifra. Nossa Senhora. O arco-íris. E aí ele se assustou. Eu só sabia da negra. Só sabia da negra. E aí se assustou. O que ele fez? Saiu da estratégia dele, foi começar a estudar todas as doutrinas, teses mais difíceis de direito penal. É bom estudar, é gostoso, tem gente que gosta de direito penal como eu, mas estrategicamente falando, não foi uma boa decisão. E aí, como é que eu comprovo isso? Na prova, Adalberto, caiu o feijão com arroz. E aí o cérebro dele estava tão ali encharcado com essas doutrinas, teses mais mirabolantes do direito penal, ele não conseguiu responder o básico, ele não respondeu a questão fácil. E aí ele perdeu no concurso, um concurso que já estava ganho para ele perdeu porque não revisou, não atentou para o básico do direito penal. E aí eu concordo contigo. O que derruba o candidato não é a questão mais difícil, porque essa daí quase todos os candidatos vão errar. Principalmente essas teses mirabolantes quando caem em concurso público, Ministério Público de Minas Gerais, já cai cada... fale sobre a teoria avessa da co-culpabilidade às avessas. Né? E o candidato a teoria da graxa também, né? Exatamente. O candidato estava acostumado com a co-culpabilidade normal. Eu não sei se você lembra, Ale, em 2017 eu já orientava para concurso, né? A gente já era procurador e caiu essa pergunta no Ministério Público de Minas. Eu lembro que ou foi o Cléber Masson ou o Rogério Sanches, depois dessa prova, lançaram um livro sobre teorias, sei lá, peculiares, algum nomezinho desses aí. E um livro que o pessoal começava a falar. E os Instagrams, na época eu já tinha Instagram, já não, né? Já o Instagram já estava famosinho. E aí o pessoal começou a escrever sobre algumas teorias daquilo ali. Então, só voltando ao que ele já falou, aí você pega o candidato naquele momento, ele era submetido àquela avalanche de exatamente, teorias e terminologias inusitadas, o Natiel falou aí. Então, ele era submetido àquele conteúdo permanente, que além do livro ainda tinha os outros Instagrams de concurso falando e explicando e tudo mais, fale sobre teoria e tal. E o cara olhava assim e pensava, porra, eu não sei isso daí, velho. Eu não sei. E não chegava, ou pelo menos chegava pouca gente para dizer aí, porque estava na crista da onda aquilo ali. Então chegava pouca gente para pegar no braço dele e dizer assim, vem cá, isso daí é 1% da prova. A prova tem 100 questões, uma MPM tem 80. É 1%. Dizer, você não vai errar alguma questão? Deixa para errar essa. Deixa para errar essa, porque uma porrada de teoria pode ser que tu estude tudo e não quer nada. Então vem trazer aqui de volta. Então, eu chegava, na época eu já orientava, e o pessoal falava, mas professor, o que é que eu faço? E eu dizia, calma, continue o plano, segue o plano. Isso daí não tem condão de alterar nosso planejamento. Eu acho que o aluno, para chegar num estudo desse tipo de teoria, não recomendo, mas se ele quisesse chegar, ele já tinha que estar muito bom no feijão com arroz, naquilo que você diz da jurisprudência consolidada, tá? Essas teorias da autoria, tudo isso ele tinha que estar muito bem, né? Revisto, muito fixado na memória para ele poder imaginar estudar
alguns assuntos desse tipo de teoria mirabolante, assim, inusitada. Então, Dalberto, fechando o raciocínio. Vai falando aí, eu só vou pegar um negócio rapidinho aqui, tá? Pode Fica falar. lá, fica à vontade. Então, gente, fechando. O que, na minha visão, que combina muito com a do professor Adalberto? São as questões fáceis que derrubam vocês, tá? Então, na hora que a gente vai elaborar uma estratégia, primeira coisa que a gente pensa, olha, eu tenho que saber o básico. E o básico é lei seca, muito, doutrina, né? E jurisprudência consolidada. Então, você não tem que estar sabendo a jurisprudência que caiu ontem, que saiu ontem ali no informativo do STJ, apesar de não querer zerar. Todo mundo, exatamente. Você tem que... Olha, na minha prova oral, na minha prova subjetiva do MPF, caíram questões consolidadas, jurisprudência consolidada. O examinador quer saber se você conhece aquilo, como a gente tem falado aqui, eu tenho a minha expressão, feijão com arroz. Ele não quer saber se você é uma enciclopédia que sabe a última jurisprudência. Então, vamos relaxar quanto a isso, tá? Primeiro ponto da estratégia. Vá no simples. Vá no simples. Não tente começar pelo complexo e nem ache que você sabe menos ou mais do que o seu colega de estudo só porque ele conhece a teoria das 16 cores e você só conhece a cifra negra e a cifra dourada. E olha lá, né? Beleza. E olha lá. Deixa eu só falar aqui, pessoal. Eu fui lá na sala pegar essa pirâmide, tá? É uma pirâmide bonitinha que eu comprei lá no México, quando eu visitei lá a pesca. Sendo que o que é que eu quero mostrar com ela? Imagina que o seu conhecimento é isso daqui, tá? Normalmente, o que as pessoas fazem com a pirâmide de conhecimento? Não, você começa pela base e aí vai moldando até chegar no topo. Mas, na verdade, eu não quero fazer essa analogia, tá? Eu quero fazer a seguinte analogia. Imaginem que as questões fáceis, conteúdos curtos, superficiais, estão aqui, tá? A pirâmide está aqui, então as questões fáceis, elas estão aqui nesse topo, bem pequenininho. E as questões difíceis estão nessa base, muito maior, tá bom? O que é mais fácil estudar para você acertar mais questões? É o pouco que está aqui em cima, ó, nesse azulzinho, o pouquinho que tem aqui, para você acertar. Aliás, o pouquinho de estudo fácil que tem aqui, para você acertar as questões fáceis, ou tentar estudar tudo isso aqui, onde as questões difíceis estão espalhadas. Porque, perceba, pode ser que você estude até aqui dessa base. Você estuda um monte de teoria maluca, estuda um monte de teoria louca. Aí você estudou isso daqui tudo, certo? Essa área aqui toda. Sendo que chegou na prova, a questão difícil que caiu estava aqui, ó. Nesses 20% restantes. O que é que aconteceu? Você errou. Agora vamos voltar para cá. Se você estudar só o que está aqui, concorda que é uma coisa bem pouca, que as questões fáceis vão estar totalmente concentradas aqui, o que vale mais a pena? Você estudar as questões fáceis estão aqui ou as difíceis estão soltas por aqui? Vale mais você estudar de forma superficial para garantir as questões fáceis. Pode falar, Lê. Adalberto, só complementando, né? Porque você utilizou aí a pirâmide. E aí dá a entender um pouco que essa parte, as questões mais fáceis, mais superficiais, parece ser pouco estudo, né? Então, o que eu acho que na minha visão, não sei se você... Em questões, no sentido assim, que, por exemplo, ambiental, vou dar um exemplo prático. Ambiental tem 3 leis que a gente precisa saber, basicamente, que vão englobar aí 70% das questões e se cair na prova, impossível vai ser uma questão fácil. Sendo que o direito ambiental tem gente que escreve manuais sobre direito ambiental. O que é que você vai ler? É mais ou menos isso, entendeu? Não, perfeito. Só para complementar, não sei se você concorda, mas que só para... que eu sempre gosto de falar muito para os meus alunos, os nossos alunos da mentoria também, que não tem receita de bolo. Então, só para o aluno não entender, para quem está nos assistindo, não achar que nós estamos dizendo que tem que estudar só um pouquinho ali de só poucas leis, poucas teorias para sair bem. Só para deixar claro que esse feijão com arroz que eu estou batendo e martelando aqui com vocês, ele já é muita coisa. Vamos dar o exemplo do MPF. Quantas disciplinas nós temos? Mais de 10 disciplinas.
Então, o aluno saber só a base ali, a parte consolidada das doutrinas, da jurisprudência, jurisprudência internacional, das cortes, da jurisprudência internacional, das cortes internacionais de direitos humanos. Internacional e na... Isso, exatamente. Da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Corte Interamericana. Só isso já é muita coisa. Agora, imagina se eu começo estudando, ou eu deixo de estudar o feijão com arroz para estudar essas questões mais complexas, mais mirabolantes, que tem pouca incidência. Então, eu acho que concordo plenamente contigo. Essa pirâmide aí, ela demonstra bem, acho que um princípio básico de estratégia, né? Enfim, então já só fechando, não sei se você concorda. E vocês têm que ter em mente que sempre, sempre, sempre vai haver mais conteúdo do que vocês estão vendo ali. Sempre, se você vai estudar uma coisa, você achou que aquilo ali, pode achar que aquilo ali está totalmente estudado, aí vai chegar o teu amigo ali e vai falar, atos administrativos, tu viu a teoria do, sei lá, do bolo de chocolate? Aí você, caraca, não vi essa teoria. Você espera sobre atos administrativos. Então, sempre vai ter alguma coisa a mais. Faça um plano e se atenha ao plano. Aí a gente vai agora para a parte. Como a gente faz o plano? Posso só fazer um adendo, Adalberto? Só para pegar o gancho aí. Você falou do teu colega e eu falei também no exemplo que eu dei de um amigo que comentou com o meu aluno sobre uma teoria. A primeira dica que eu dei para ele, eu não sei se você concorda, quero saber, mas eu sempre, quando estava estudando para concurso, a primeira coisa que eu fiz foi sair de todo e qualquer grupo de estudo, conversa. Eu vou dizer por quê para vocês. Não é porque a gente sabe, eu sabia mais do que o outro. Na verdade, talvez eu soubesse menos do que as pessoas. Mas eu precisava saber o meu estudo, ter minha estratégia, fazer um planejamento e seguir. Ter começo, meio e fim. Muitos candidatos começam, aí chega o fulano e diz, olha, tal coisa é legal. O outro diz, o candidato ele não segue caminho nenhum, ele fica toda hora começando, interrompendo. Isso dá desestímulo, gente. Exatamente. Isso corta a sua disciplina, e disciplina é essencial. Então, só complementando, dica para quem quiser ir, se dica fosse bom, a gente vendia, né? Mas a minha dica, pelo menos o que eu fiz foi sair dos grupos, tá? Olhar para mim, olhar no espelho e dizer o que eu preciso, o que eu acho que seria bom. Claro que a gente pode buscar alguma ajuda, claro, podemos conversar, mas elaborou o plano? Vamos seguir. E aí, Adalberto, como é que eu sei se o meu plano está dando certo? Vamos fazer simulado, vamos fazer questões. Se deu 1, 2, 3 meses, você não está evoluindo, então calma aí, alguma coisa está errada, tá? Mas aí é você que descobriu que não está bacana o teu plano. Não é o coleguinha que virou para você e falou que deu a receita do bolo e você largou, jogou tudo para cima o que você estava fazendo e foi seguir a receita do bolo do colega. Beleza? Exatamente. Boa, Lê. E aí, isso daí, além disso aí, eu sempre fui contra grupo. Inclusive, fui às vezes massacrado, né? Porque eu chegava lá na faculdade, eu estudava na sala de estudo de uma faculdade, e sempre tinha uma patota. Patota não, eram meus amigos, sendo que eles saíam mais cedo, tipo, eu estava à tarde lá, aí eles saíam comer. E ficavam lá conversando sobre direito. E aí eu era o último a chegar na roda e o primeiro a voltar a estudar. E sempre, quando eu chegava, aí o pessoal, como eu estudava já para a própria da República, o pessoal, essa teoria, o pessoal lá estava para delegado, eram vários cargos. Um delegado, alguns analistas, outros promotor, enfim, coisas variadas. E aí eles falaram, mas e essa teoria aqui, o que é que você acha? Aí eu olhava assim, bicho, eu nunca ouvi falar. Aí, mas como assim nunca ouvi falar? Gilmar Mendes, a teoria que ele usou. Aí eu só fazia essa pergunta. É a majoritária? Aí ele falou, não, por enquanto é minoritária. Então, não sei o quê. Aí eu, tá, beleza, não quero saber. Qual é a majoritária? Era a majoritária. Beleza, então. Cara, só sabia isso. Era o que eu precisava. Não precisava de mais nada, entendeu? Eu não precisava vomitar conhecimento, sabendo teoria majoritária, minoritária, teoria de fulano de tal, cicrano, tudo mais. Não precisava. Eu sabia que eu ia pontuar se eu falasse qual era majoritário, mesmo se eu não soubesse qual era minoritária. Tá? E uma outra situação é que na mentoria o pessoal, uma das primeiras coisas que perguntam quando entra, o professor vai fazer algum grupo de WhatsApp e tudo mais? Eu falei, não vou fazer,
porque é o principal, eu vou estar jogando o meu aluno no principal desvio de foco dele, que é o WhatsApp. Porque ele vai estar lá no grupo de WhatsApp e vai estar um monte de notificação dele descendo, falando outras coisas, outras bobagens, que ele vai tirar o foco e vai fazer. Isso, além de tudo isso, ainda tem a boa e velha vaidade, né? Vaidade. Exatamente. E a insegurança que ela te causa. Porque quando você começa nos grupos, sempre tem aquele espertão que diz, sabe não sei o quê, e você pensa, caraca, o fulaninho tá sabendo muito, velho. Tá sabendo muito, ele é meu concorrente. E o pior, Adalberto, e o pior é quando você às vezes até acorda bem, fala, não, hoje eu vou estudar, hoje nós vamos lá. E aí o colega, por qualquer razão, né, tá num dia ruim, aí ele faz um desabafo, fala que tá tendo fraude no concurso. Exato, ou fala, eu acho que esse ano não vai sair o concurso. Esse ano não vai não, porque crise econômica e tudo mais. Então, o seu colega, sem base nenhuma, apenas com tristeza, depressão, seja lá ansiedade, qual é que for o sentimento dele, ele compartilha contigo, às vezes até de forma inocente. E aquilo te abala psicologicamente. E você, concurseiro, eu sei que a gente já passou por isso, a gente fica um pouco fragilizado. Você não está vendo a família como você gostaria, não está vendo os amigos, não está saindo como gostaria, você está um pouco fragilizado. E aí, se você tem esse gatilho de outra pessoa contando alguma coisa ruim para você, te desestimulando, mesmo que inocentemente, isso para mim é péssimo. Então, na verdade, o que é importante é colocar na balança. Grupo, está me fazendo bem? Está me ajudando? Tá, não tá? Eu só fui entrar no grupo do MPF, não sei você, Adalberto, quando a gente já estava na verdade, depois da prova oral, no meu caso, aprovado. Entrei no grupo para acompanhar a questão da posse. Sim. Que já era um grupo já mais reduzido, né, Adalberto? 70 pessoas. Tinha muito material. E aquele negócio, como era a primeira vez no MPF, tinha muita coisa, deu para ajudar. Mas perceba, esse grupo aí é aquele grupo que tinha um interesse e um objetivo já muito definido ali. Por mais que é como se o bônus fosse maior do que o ônus. Por mais que tivesse gente vomitando conhecimento, por mais que tivesse gente às vezes desabafando, o bônus dali de ter material, ter algumas análises dos examinadores, aquilo ali ganhava. Mas um grupo, por exemplo, para a primeira fase, primeiro que os níveis das pessoas vão ser muito diferentes. E aí, com nível diferente, você acaba te deixando muito ansioso. Porque se você tiver um nível muito bom, você pensa, caraca, fulaninho tá atrasando o grupo, velho. O cara não sabe nada, não estuda nada, fica só falando besteira no grupo. Se você tem um nível muito ruim, você olha para o outro, caraca, o fulaninho só tá vomitando conhecimento aqui, não liga pra gente, tá me desmotivando e tal. E aí que ninguém chega a um consenso. Então, qual é a solução? Sair todos os grupos. Eu só tive um grupo de estudo, que era na minha época de procuradoria, que era 5 pessoas. E nem isso eu só dava uma olhada, às vezes gostava de compartilhar os informativos e eu precisava estudar e eu via lá. Mas hoje eu digo para não vá. Faça o seu plano. Agora, quando você faz seu plano, você tem que fazer um plano e seguir. E aí, Ale, a gente entra na parte. Como a gente vai fazer esse plano? Gente, todo mundo sabe, a maioria das pessoas aqui, inclusive, já falaram aqui que a gente tem as mentorias. Mas a gente não usa a mentoria dizendo, é o único meio de se estudar e tudo mais. A gente só tenta facilitar um pouco a vida do aluno com relação a coisas que ele iria ter que gastar muito tempo procurando. E o tempo é ouro, né? Então, o que é que eu faço? O que é que eu fazia quando eu ia montar os meus sistemas de estudo? Saía um edital, eu normalmente parava uma semana. Se eu tinha 5 horas de estudo por dia, então eu ali gastava 30 horas da minha semana, do meu tempo de estudo, estudando como aquela banca iria cobrar aquilo, ou como tinha mais chance de você cobrar aquilo, que eu nunca conseguiria imaginar exatamente como iria ser. E aí, pegava as últimas 3 provas, pegava item por item e dizia, e definia se o necessário para acertar aquilo dali era lei seca, era a doutrina ou era jurisprudência. Mas quando eu faço uns gráficos e jogo aí, né, para vocês. E aí, depois de definido aquilo ali, eu iria para definir o material que eu iria utilizar.
eu tinha um material base, mas de vez em quando eu precisava complementar ele com alguma coisa. Por exemplo, eu estava para procuradorias, né? Antes do MPF, eu fiz advocacia pública. Então, eu ia fazer e a prova tinha previdenciário. No meu material não tinha previdenciário. Mas antes de pegar um livro do Frederico Amado, um manual de previdenciário, eu definia, peraí, deixa eu ver como é a cobrança de previdenciário dessa banca. E eu ia lá e via, caraca, só cai a Lei 8.213 e a Constituição. Não cai doutrina de previdenciário. O que é que eu fazia? Não pegava nem resumo de previdenciário. Eu não pegava nem resumo. Eu só lia a lei seca e fazia questões. Então, isso daí é interessante você ver, porque aí, às vezes, a pessoa vai achar, vai cair previdenciário. Mas eu tenho que ler alguma doutrina. Aí você tem que se perguntar, por quê? Por que você tem que ler doutrina? Se ali, nas questões que a banca cobrou nas últimas 3 provas, caiu só lei seca. Aí a pessoa, mas pode cair doutrina. Aí a gente volta de novo para o inicial. Poder pode, assim como pode cair a teoria da graxa também. Sendo que é ela que vai definir a sua aprovação. Não é ela que vai definir. Então, qual é o lance de montar o plano? Saber como são cobrados. E não é somente assunto. Porque se você analisa só assunto, você analisa de forma pobre. Você tem que saber como aquele assunto é cobrado. Se por meio de lei seca, se por meio de doutrina, se por meio de jurisprudência. E aí definir o seu estudo a partir daquilo. Não sei como tu montava ali o teu. Olha, mas só para complementar. Aí, quando a gente diz isso, você, Adalberto, né, fazendo só para a gente entender melhor, explicar melhor. Eu preciso, então, de um concurso específico, de uma banca específica, para poder fazer essa montagem na linha do que você estava explicando, né? Porque como é que eu vou verificar como esse assunto é cobrado? Você verifica por uma carreira, Ministério Público, magistratura, advocacia pública, ou, na verdade, de uma forma geral, fazendo todas as questões sobre determinado assunto. Como que você... afins, né? Tem que ser concurso. Você pega a banca e pega os concursos afins. Por exemplo, MP e magistratura são concursos afins. Então, você pega as 2, 3 últimas provas daquela banca, a banca SESC. Eu uso isso como exemplo, porque eu lembro que ano passado aconteceu esse ano. Ano passado teve 2 provas de magistratura seguidas, que foram a magistratura do TJ Paraná e TJ Santa Catarina. Uma diferença mais ou menos de 1 mês e meio, de uma para outra. E o que aconteceu? Os alunos fizeram o TJ Paraná, acho que nenhum passou no TJ Paraná. E aí, depois, vieram os meus alunos e tinha outras pessoas que tinham ido mal no TJ Paraná, vieram procurar consultoria. E aí eu analisei o TJ Paraná inteiro, assim como as 2 últimas provas que tinha tido da SESC, e aí bolei um plano para aquela prova do TJ Santa Catarina. Resultado, não somente a maioria dos alunos passou, como gente que estava acompanhando o Instagram, fez consulta e tudo mais, passou. Por quê? Porque foram provas muito parecidas. Foi basicamente você pega aquilo ali, usa como base da sua estratégia e passa. O que aconteceu no TJMS foi muito semelhante. Teve a prova do TJ Alagoas ano passado, final do ano passado, acho que foi em outubro mais ou menos. Muita gente foi mal. E aí o pessoal joga a reprovação no lixo, não quer mais saber e tudo mais. Aí eu peguei a prova e disse para os meus alunos, olha, essa prova não foi parâmetro por causa de tributário. Tributário tinha de 10 questões, tinham caído 8 de legislação tributária local, que não é comum nas provas. Então, não desanime, não é o fim do mundo. Peguei, analisei o resto da prova e fiz um plano para o TJMS. Resultado, teve gente, o Luan é o que eu lembro com mais clareza, que ele ficou a 2 do corte, eu acho, no TJ Alagoas, e agora no TJMS passou em 10 o corte. Passou em 10. Foi parecido com o TJ Santa Catarina e o TJ Paraná. Então, é isso, gente. É pegar algo afim e bolar a estratégia. Olha, Adalberto, você falou essa questão regional. Eu concordo contigo. Acho que a ideia foi aqui só esclarecer e explicar melhor aí para as pessoas essa linha de raciocínio. Aqui no Amapá, por exemplo, todos os concursos que estão tendo aqui regionais, né,
procurador legislativo, advogado legislativo, tudo tem sido cobrado assuntos locais. A história do Amapá, a Constituição do Amapá. Então, isso, olha o candidato. Eu quero fazer um concurso aqui para o Amapá. Delegado de polícia, um outro exemplo, que também teve há uns anos atrás. Você cobrou muito a particularidades aqui do Amapá. Então, candidato, vou fazer um concurso estadual aqui no Amapá, eu tenho que estudar a legislação estadual, história do Amapá, se cair. E aí, pegando um exemplo com você sobre mudança de postura. Eu pego o nosso exemplo no 28º concurso, Direito Eleitoral. Quando eu comecei a estudar, eu fiz exatamente da forma que você disse. Eu fui pegando todos os concursos para trás, 27º, 26º concurso para Procurador da República, e aí todo o histórico de direito eleitoral era justamente lei muito seca, tranquila a questão prova, né? rasa. Questão rasa, era uma matéria fácil. Se você pegasse, na verdade, concurso de 10 anos atrás, aí você ia achar extremamente fácil. Claro que a realidade era outra, uma outra época, era muito mais difícil estudar. Hoje é muito mais fácil estudar. Hoje o conteúdo está aí para onde você quiser ir. Até na tua casa aparece o conteúdo. Parêntese, só explicando aí, que é por examinador, o examinador é muito importante, e no caso eleitoral, na grande parte das vezes, quem examinava nesses últimos anos, quem examinava eleitoral era o PGR, né? Ele estava constando lá como examinador eleitoral, sendo que ele nunca era o examinador. Aí o que acontecia? Chegava perto da prova e mudavam, indicando uma outra pessoa para examinar, sendo que essa outra pessoa não era um conhecedor de direito eleitoral. Então, normalmente, a prova vinha muito tranquila. Eu lembro que o Roberto Gugel era examinador quando ele era PGR, o Antônio, antes dele, o Janot foi examinador, sendo que eles nunca examinavam, eles não iam fazer o exame lá na prova oral e tudo mais, então designavam um outro procurador. E esse outro procurador, como ele às vezes não era especialista em direito eleitoral, escritor, autor de livros e tudo mais, ele acabava nivelando por baixo para, eventualmente, porque já é um grupo muito complicado, o grupo 1, né, que é constitucional, da Débora do Prá, humanos e eleitoral. Então, eleitoral era um contraponto, sendo que no nosso não foi mesmo, né, Lê? Exatamente. Então, no MPF, diferente dessas bancas, CESP, FCC, o MPF, na verdade, cada disciplina é um universo, que cada um é um examinador e cada um tem um pensamento diferente. A nossa sorte é que alguns examinadores já estão há muitos anos, então existe um histórico, é possível elaborar uma estratégia. Mas eleitoral, com base em tudo aquilo que sempre tinha sido no MPF, eu planejei meus estudos. Vamos lá, lei seca, uma doutrina mais bem light, assim, só para esclarecer alguns conceitos. Eleitoral é uma matéria muito tranquila de estudar. Exatamente. Muito tranquila de estudar, porque pouquíssimas leis, quase não tem doutrina, não entendo que o pessoal acha tão ruim. Aí veio a questão que eu queria falar. Quando foi o nosso concurso, houve a escolha do João Eliofar, que é um procurador regional eleitoral, que já foi procurador regional eleitoral, procurador regional da República, já foi procurador regional eleitoral no Rio Grande do Sul, assessorou o vice-procurador-geral eleitoral perante o TSE. Então, era um cara que tinha muito conhecimento jurisprudencial prático. E aí, ele mudou a forma de cobrança. Isso, para mim e para o Adalberto, a gente não tinha como prever. Então, quando veio a primeira fase, veio totalmente diferente. Totalmente diferente. Hoje, com base no estudo que hoje nós estamos propondo para direito eleitoral, na mentoria, por exemplo, hoje, se eu pegasse a minha prova, talvez achasse muito mais fácil do que nós achamos na época, porque o nosso estudo não tinha nada a ver com a forma de cobrança. A nossa sorte, que a gente, pela experiência de já estar na caminhada de concurso, conseguimos recuperar o prejuízo, né? Mudando a forma de estudo, prestando atenção em jurisprudência, situações práticas, e aí conseguimos aprovação na subjetiva e na prova oral. A minha prova oral foi... se eu não tivesse feito esse estudo estratégico já com o perfil do examinador, certamente eu teria perdido na prova oral, porque ele ficou 40 minutos comigo
dando exemplos práticos e pedindo a solução. E aí também mandava eu ficar elencando também lei seca. A sorte é que eu tinha estudado também lei seca. Competência. Então, assim, gente, o que eu quero dizer com isso? Existem os pontos fora da curva. Mas com o feijão com arroz, que é o que nós propomos desde o início para vocês, com certeza, alguma coisa daquele assunto você vai saber, você não vai ficar perdido. Diferentemente se você focar teu estudo em questões fora da curva, teses mirabolantes. Saber essa tese mirabolante não vai te ajudar em nada se cair algo básico ali daquela disciplina. Então, na hora de montar, é importante o histórico. FCC, como é que a FCC cobra? Como é que a CESP cobra? É muito interessante isso. Quando a gente pega a prova de constitucional do MPF e a prova de constitucional FCC, por exemplo, é muito, mas muito diferente a forma de cobrança. Então, por isso que eu perguntei para o Adalberto, porque a carreira que você vai seguir, ela importa um pouco, lógico, carreiras afins. Isso importa muito. É porque eu acho que o MPF é um universo mais diferente. O MPF é uma coisa que é totalmente à parte, mas carreiras estaduais, MPE, Justiça, que são FCC, CESP, que cobram, você tem um histórico aí que dá para você seguir. Então, lei seca, eu gostei muito de uma postagem sua, Adalberto, falando sobre a questão da lei seca, né? Quando faz lá aquele gráfico de o que é cobrado mais em prova. Muitos candidatos acham que estudar lei seca não é algo banal, é algo menor. Mas lei seca, além de te ajudar a compreender a matéria, já vai te garantir acertar muitas questões na hora da prova. Né, da prova. 60%. Lembra da estatística, né? Lei seca é mais 60% das provas, incluindo o CESP, tá? Mas, Ale, deixa eu só complementar aqui essa questão que você falou. No G1 do MPF, gente, isso aqui vai uma dica de como fazer prova, tá? Como fazer prova. O G1 do MPF, o MPF é dividido em 4 grupos, né? O G1 é constitucional e metodologia jurídica, eleitoral e direitos humanos. G2, internacional, administrativo, ambiental, tributário, financeiro, internacional, público e privado. 30 questões. G3, civil, econômico, consumidor e processo civil, mais 30. E G4, penal e processo penal, mais 30. Aí o que acontece? Imagina só quem estava fazendo a prova e faz a prova em sequência, tá? Do G1 até o G4. O G1, simplesmente nesse ano, o G1 foi o mais complicado que teve, porque constitucional e metodologia jurídica sempre vem difícil, humanos sempre vem difícil, e aí, normalmente, o contraponto era eleitoral. Eleitoral era o que costumava falar. Sendo que eleitoral veio lascando também. Então, você imagina a cabeça do aluno que as primeiras 30 questões que ele fez, ele falou, caraca, que prova absurda é essa? Imagina o quanto isso influenciou psicologicamente a prova, o restante da prova dele. Então, não aconteceu comigo isso, por quê? Porque eu já aprendi fazendo os simulados e tudo mais, que era ao invés, como a prova do MPF elimina muito por grupo, tem muita gente que faz acima do corte, bem acima dos cortes, sendo que é eliminada num grupo. Porque num grupo, se você marcar todos, você tem que acertar no mínimo 18 de 30. Gente, 18 de 30 é 60%, certo? É muita coisa, porque se você não souber, se o seu conhecimento não for equilibrado, você é eliminado. E aí, o que é que eu fazia? Fiz as 10 questões de eleitoral, de constitucional, e depois, ao invés de passar para eleitoral, que era da 11 a 20, eu fui para administrativo e ambiental e fiz mais 10. Depois, ao invés de passar para segundo grupo, eu fui para primeiro do grupo 3, que era civil, fiz mais 10. E no grupo 4 fiz 10 de penal. E aí depois voltei para eleitoral. Por quê? Porque aí, por exemplo, direito civil e processo civil, no nosso concurso, estava bem tranquilo. Não sei se o Ale achou isso também. Foi o grupo mais fácil. Complementando o que você falou, na verdade, achei até que você fosse dar esse exemplo. Se ele fosse fazendo sequencial e não prestasse atenção no tempo, a hora que ele chegasse no grupo 4, penal e processo penal, o Douglas Fischer colocou
as questões eram gigantes, então o candidato perdia muito tempo lendo para compreender o que ele estava perguntando. E aí, se você já tivesse com pouco tempo, se você tivesse pouco tempo, você ia ter que chutar ou simplesmente não ia responder, o que é gravíssimo. As questões do Douglas era aquelas questões de marcar 1, 2, 3, 4 e 5, eram 5 itens. Você tinha que ler todos os itens eram enormes, e ainda para definir lá 1 e 3, 2 e 4, 4 e 5. E tipo, não era só uma, duas questões, eram umas 10 questões. 10. Então, imagina, a última matéria da prova, e para você pegar e chegar por último, já morto, e ter que ler todos esses anunciados. Então, é uma questão de estratégia de prova também. Né? Para a gente fechar essa questão da dica de prova, né? Porque o assunto é outro. Mas eu, diferentemente de você, eu fiz sequencial. Só que eu tinha uma ressalva. Como eu já tinha treinado muito, feito muito simulado, eu sabia mais ou menos o tempo que eu podia usar, né? Não é perda de tempo. Usar em cada um dos grupos. Então, eu ia ali de olho no relógio para saber quanto tempo eu já tinha gasto, para controlar exatamente. Se batesse o tempo limite do grupo, eu já passava para o outro. Para não correr o risco de chegar no final, eu estar sem tempo, com meia hora para responder 2 questões, 30 questões de 2 matérias, perdão. Então, para a gente fechar aí, acho que existem várias formas, você tem que descobrir a sua. Ótimo. Para fechar também a live, porque 22 horas finaliza, uma coisa que vocês têm que entender, pessoal, é que tempo sempre vai ser o nosso bem mais precioso. Sempre. Sempre vai ser em relação a qualquer coisa na nossa vida. Então, qualquer tempo que você perca no seu estudo, ele vai ser muito valioso, tá? Então, o estudo estratégico, ele tem muito... Nossa, não sei se com a Lea acontece isso também, que ele fala assim, Adalberto, eu tô com... tá sobrando tempo. Eu posso ler uma doutrina de uma matéria doutrina manual, tá? Um manual grande, de uma matéria que eu tenho dificuldade, porque eu tô com o tempo sobrando. Isso é um pensamento bastante errôneo, tá certo, pessoal? Por quê? Porque se o tempo é o bem mais precioso, você pode ter 10 horas de estudo, você pode ter 2 horas de estudo. Você tem que utilizar ele da melhor maneira possível, tá? Então, se tá sobrando tempo, ao invés de você começar a ir pelo que você acha que está mal, pelo que você acha que tem que tem que reforçar. Busque meios objetivos para complementar o tempo. Um outro exemplo, jurisprudência. Acabei tudo da mentoria, acabei tudo da costura. Posso ler os informativos para eu ficar com eles zerados porque eu me sinto melhor assim? Não! Ao invés de ler os informativos, vai fazer questão, cara. Vai fazer questão porque você acaba treinando. Nas questões, você treina lei seca, você treina doutrina e você treina jurisprudência. Você treina os 3. No informativo, você não treina os 3. Tá certo? E na questão, então, você ajuda a definir o teu método de estudo, a tua estratégia, porque você sabe como aqueles assuntos estão sendo cobrados, o que tem sido cobrado com mais frequência, tudo na linha daquilo que você disse. A questão é a chave, tá, gente? Quando a gente diz aí o simulado, as provas passadas, também podem ser resolução aí diária de questões que vai te ajudar a definir a tua melhor estratégia, viu? Você tem que, quando tem aquele lance que a gente falou de seguir o plano, você tem que já no seu plano colocar lá o seu cronograma e dizer assim, se sobrar tempo aqui, ou se eu tiver no dia, ou se eu tiver de férias, ou se eu tiver no dia que não tem que trabalhar, ou se por acaso, eu sei que nunca vai acontecer, mas se por acaso tiver uma pandemia no mundo e eu tiver que estar de quarentena, eu vou complementar os meus estudos dessa maneira, porque é dessa maneira que eu vou aproveitar melhor o meu tempo. Não é da maneira que fulaninho disse que tem que aproveitar ou cicraninho disse que tem que aproveitar. Já está previamente definido isso daí, e aí nesse caso, eu sigo o plano. Só para finalizar essa minha parte, Lê, a professora Meline, que é nossa consultora, ela estava dizendo que os alunos estavam agradecendo muito a ela por ter a consultoria
nesse momento. Por quê? Porque pôde adaptar. O cara estava 4 horas, agora ele tem 8. Como é que ele vai organizar isso daí? Aí o cara que já conhece objetivamente como ele, quais são as deficiências, onde ele precisa melhorar, já manda aquele cronograma todo feito, consequentemente, otimiza ainda mais o tempo dele nesse período que a gente está passando, nesse período mais de exceção que a gente está passando. Sim, exatamente. Essa questão da pandemia, Dalberto, até alguns alunos, na verdade, tiveram uma experiência inversa, né? Em razão da pandemia, estão com mais dificuldade de estudar por conta das obrigações domésticas, os filhos não estão estudando. Aí diminui o tempo, né? Exatamente. Então, a gente teve que fazer essa readequação exatamente com base nessa nova realidade. A parte boa de você ter uma ajuda é exatamente porque, como a Adalberto disse lá no começo, você está economizando tempo. Em vez de você ter que ficar fazendo toda essa análise, ter que ficar planejando, né, gastando tempo com planejamento, você tem uma pessoa que vai te ajudar, com base na tua realidade, a fazer esse planejamento. Apesar de que a análise é até importante, né? Desculpa te interromper, se a pessoa tiver tempo, tem o dia inteiro, de repente até vale a pena ela fazer. Por quê? Porque ela sente como é, que eu até falei com o Gerson ontem, sempre muitas vezes a gente não tem esse tempo. E outra é que, por exemplo, eu já oriento concurseiros há mais de 5 anos, quase 5 anos. Então a gente sabe onde colocar aquele tempo de modo a otimizar da melhor maneira, porque a gente já passou por inúmeras situações. O que você está passando agora, eu já vi com 50 alunos. Então, acaba que a gente sabe as melhores maneiras, né? E o aluno... Adalberto, eu acho que isso que você disse, a gente pode, na verdade, conceituar como a parte da reflexão, que é exatamente aquele momento que o candidato olha para trás, avalia o seu método, por meio de simulados, verifica se está sendo bom, se está sendo ruim, e faz o planejamento. Essa reflexão ela é muito boa. E é aquilo que eu falei mais cedo, olhar para o espelho, né? Olhar para dentro. Não é pensar no coleguinha, como é que o coleguinha está, se o coleguinha está gostando ou não do seu método. Não, é você olhar para o espelho, analisar a sua situação com base em algo concreto, que no nosso caso é o simulado, as questões, para você fazer esse planejamento, viu? Então, reflexão aí. Fica mais uma dica para vocês. Show de bola, galera. Galera, tá acabando o tempo para a gente não cortar antes da gente se despedir. Alesão, agradeço a tua presença, cara. Você sabe que é parceiro. Obrigado. A gente vai fazer depois outras lives aí para dar força para a galera. Se cuida aí no Amapá e até a próxima, beleza? Beleza, Adalberto. Eu acho que foi ótimo nessa nossa conversa. De fato, gente, né? O tempo é curto, é um assunto muito grande, mas eu acho que essa troca de informações nossa é muito importante até para esclarecer alguns assuntos, alguns mitos aí no concurso público, verdade, que geralmente prejudica muito o aluno, o candidato. Beleza? Galera, obrigado aí, viu? Grande abraço e até a próxima. Valeu, galera. Se cuidem, hein? Se cuidem. Se cuidem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.